Vamos recomeçar aí, pessoal. Então, até agora a gente tinha visto programas isolados aí. Na verdade, os objetos em si, né, eles são um pouco mais individualistas, com exceção aí da sequence, que ela sempre depende de algum recurso para ser utilizado, né. Existe um conceito no Oracle que se chama package ou pacote, né? O pacote ou package é um objeto do esquema que agrupa logicamente tipos do PLSQL, variáveis e subprogramas. O que a gente entende como subprograma? Subprograma a gente entende como as procedures e as funções. É possível a gente fazer com que se tenha variáveis. A gente não declara variáveis lá no declare, né? Então uma package ele pode geralmente fazer o quê? Reunir tudo isso em um único objeto. Esse objeto, obviamente, né, ele pode ter vários subprogramas ou várias funções e várias procedures aí, né? A package, basicamente, a gente tem a ideia dela, né, comparando com a orientação a objeto, como se fosse uma classe, né? Então, uma classe eu tenho meus métodos, uma classe eu tenho, né, meus atributos. Então a package é mais ou menos esse desenho aí, só que é para dentro do Oracle. Uma package, ela tem o que? Duas partes, a especificação e o corpo, tá? Então para se fazer uma única package, eu preciso fazer entre aspas dois objetos, né? Só que esses objetos eles vão se integrar. Uma é a spec, que é a especificação, e outra é o corpo, que é o body. A especificação é a interface para as variáveis da package. Ela declara os tipos, variáveis, constantes, exceções, cursores e subprogramas que podem ser referenciados de fora da package. Ou seja, na hora de eu chamar o meu programa lá em VBNet, ou lá em C# ou lá em Java, né, através da specification é que ela vai conseguir fazer com que seja enxergado essa parte das variáveis, essa parte, vamos dizer assim, dos parâmetros, tá? O corpo define as queries de cursores, o código de subprogramas, as functions, enfim. Então, é no corpo que vai estar a minha parte lógica realmente do que a gente quer fazer, tá? As packages habilitam o servidor Oracle a ler múltiplos objetos na memória de uma vez. Então, o que acontece, né? Os pacotes em si, quando eu tenho a chamada ela no Oracle, ela não tem o mesmo esquema, vamos dizer assim, de instância. É um único objeto sendo requisitado por vários usuários ao mesmo tempo, tá? Quais são as vantagens quando a gente utiliza a package? Modularidade, encapsulamento de construtores relacionados. Lembram-se dessa característica de encapsulamento? Na verdade, a lógica a gente começa a esconder um pouco. Deixa para que o usuário somente chame o pacote e passe os parâmetros, né, para você poder executar determinada função. Manutenção, mantendo logicamente funcionalidades relacionadas juntas. Dentro da minha tabela, por exemplo, da employees, né, eu não tenho insert, update, delete e select dentro dessa tabela. Eu poderia fazer uma package que comportasse as operações básicas, certo? Dessa minha ferramenta, dessas minhas manipulações de dados. Então uma package ela começa o que? A juntar melhor as suas funções ou os procedimentos por modularidade, por funcionalidade. Então, em vez de eu ter, por exemplo, 5, 6 objetos para cada uma das tabelas, eu posso ter um único objeto que faz tudo isso, tá? Faço o projeto de aplicação, codificando e compilando a especificação e o corpo separadamente. Escondendo informações, somente declarações da especificação da package são visíveis e acessíveis para aplicações. Ou seja, numa classe eu não posso ter aquele conceito de visibilidade dentro de uma classe.
Pessoal, tranquilo então, package aí? Beleza? Vou fazer a chamada. Quatro. Adriano. Anderson. Brian. Caio. Daniel. Edivaldo. Felipe. Gustavo. Gustavo Morales, Gustavo Páfaro, Hélio, Ícaro, Igor Palma, tá aí o Igor Palma, tá? José Schmidt, Josué, Leonardo, Lucas Luan, Matheus, Maurício, Milena, Otávio, Pablo, Rafael, Carly, Ricardo, Rudolf, Victor José, Vitor Amaral, Vando. Pessoal, presença para todas as aulas. Quem quiser ficar tranquilo, eu continuo com a aula. Quem não quiser, sem problema nenhum, garantido presença, você já tem. Beleza? Então o que acontece aqui? Na package, né? Ela faz esse papel de justamente fazer o que? Esconder a informação, justamente igual o papel da classe tem. Só que na classe a gente coloca o que? Através de visibilidade, né? Pública, privada, correto? Vocês lembram disso daí? Sim? Numa package é mais ou menos parecido. Tudo que está na inspec é visível. Só que nem sempre eu vou ter tudo, essas minhas propriedades que eu quero que sejam visíveis. Se eu não quero, eu justamente coloco aonde? No body. Tá? É uma forma um pouco mais simplista de a gente conseguir pegar e mensurar essa parte de visibilidade. Tá? Construtores privados no corpo da package são escondidos e inacessíveis. Toda a codificação é escondida no body da package. Vantagens: adição de funcionalidades, persistência de variáveis públicas e cursores. Então, a gente tem, né, a facilidade de a gente conseguir adicionar funcionalidade nelas. Melhor desempenho: toda package carregada para a memória quando uma package referenciada na primeira vez. Ou seja,
eu fiz a utilização de uma vez só a minha package, ela vai persistir em memória. Há uma cópia na memória para todos os usuários. Quando a gente faz a orientação ao objeto, cada vez que você instancia o objeto, você não está pegando e consumindo memória de cada instância? Não é isso? Em orientação ao objeto. No Oracle não. No Oracle você instanciou uma vez para a memória, já era. Pode ter 1000 usuários. Vai ser instanciado um único cara só. Tá? A hierarquia de dependência simplificada, overloading, permite-se a packages, múltiplos subprogramas com o mesmo nome. Vocês já aplicaram overloading dentro da orientação ao objeto? Não? Vocês nunca escreveram uma procedure com o mesmo nome, tendo parâmetros diferentes? Sobrecarga, overloading. Certo? Esse cara é possível fazer também dentro de uma package. Para que serve a sobrecarga? O que vocês fariam sobrecarga? Vocês sabem o que é, mas não sabem utilizar, não é? Não. Uma aplicação orientada a objeto. Por que eu faria overload de objeto se eu poderia simplesmente colocar um outro nome? Um objeto não, né? De um método, no caso, eu poderia colocar um outro nome, que ficaria mais fácil. Pela funcionalidade? Talvez. No próprio VBNet, não tem lá o message box? Quantos parâmetros tem um message box? Nunca mexeu no C#. Beleza. Quantos parâmetros tem lá o seu message box? Vários. Você precisa de preencher todos os parâmetros para se dar um message box? Não. Você preenche lá uns 3, 4 parâmetros que ele já vai funcionar. Mas você pode ter o 5º, pode ter o 6º, pode ter o 7º parâmetro. Imaginem se para cada comando, cada parâmetro a mais ou a menos do message box fosse um comando diferente que vocês tivessem que dar. Vocês tinham message box 1, message box 2, message box 3. É para isso que vocês usam overloading, certo? Você na verdade está agrupando realmente por funcionalidade, mas é a parte dos parâmetros que fazem o que? As diferenças. Às vezes então o comando ele pode ser dado, um método pode ser executado, né? Não com todos os parâmetros, com o mínimo de parâmetros. Caso tenha mais, obviamente, ele vai obedecer mais as funcionalidades. No Oracle, ele aceita overload. Tá? Dá para você pegar e utilizar esse mesmo conceito que vocês têm. Nesse caso aqui, o que a gente tem? Lembrando que uma package ele tem duas partes. A parte pública, que é o que a gente chama de inspec, que é o nosso cabeçalho aqui, ó. E a parte privada, que é o que a gente chama de body, que seria o corpo aqui da nossa package. Um sem o outro não faz nada. Eu preciso ter os dois para que se tenha funcionalidade. Beleza? Nesse caso aqui, ó, como eu tenho a minha parte pública, correto? O ambiente chamador pode estar fazendo o quê? Passando parâmetro para esse cara aqui, ó, para as minhas variáveis públicas. A minha variável pública, por sua vez, pode estar fazendo o quê? Passando valores para as minhas chamadas privadas. Tá, ó. Então, tudo que está aqui, por exemplo, em local, ninguém consegue acessar esse cara aqui. Tá? A não ser o próprio body. Nesse caso aqui, como eu estou local dentro de uma procedure, somente ela. E private, o private é possível ser visível dentro do body, mas não para fora em si diretamente. Isso é que é legal dentro da package. Você consegue desenhar realmente como se fosse quase uma classe, só que de maneira mais simplificada. Variáveis declaradas na especificação da package são iniciados como null por padrão. Todos os construtores declarados na especificação da package são visíveis aos usuários que têm privilégio. Ou seja, a package ela não deixa de ser um outro objeto, como se fosse uma procedure, como se fosse uma função, como se fosse uma view. É um objeto.
tá? Para isso, o usuário ele tem que ter acesso a ela para poder executar. Então, a gente tem o que? Tem que dar permissão para que os usuários façam isso daí. Criando a nossa package de um jeito gráfico, eu teria que fazer isso daqui, ó. Primeiro, né, ó, aqui em package, dar um new package ali, ó, e escrever o nome do meu package. Correto? Depois que eu tenho meu nome do meu package, eu só tenho simplesmente o cabeçalho, tá? Ó. O que acontece? Eu poderia estar fazendo a compilação desse cabeçalho aqui, ó, compile, Ctrl Shift F9. Após a criação da minha package ali, ó, eu posso criar o body, que não vai estar aqui. Então aqui eu tenho uma partezinha. Depois que eu tenho o meu cabeçalho, né, eu vou dar o que? Um create body aqui, ó. Create body, tá? Criando o body, ele vai escrever esse código aqui, ó. Create or replace package body, package 1. Como que ele sabe quem é o corpo e quem é a cabeça, vamos dizer assim? É através do nome. O nome do corpo e o nome da cabeça, eles têm que ser um só. Então é por isso que ele sabe a referência entre um e entre outro. Senão não teria como fazer essa ligação. Tá? Você pode pegar e fazer a compilação. E aqui dentro é que você vai escrever. Após ter uma cabeça, um cabeçalho e um corpo, ó, eu tenho mais ou menos esse formato aqui da package. Tá? O meu body está aqui. E o meu cabeçalho está aqui, o meu header está aqui, ó. A spec, no caso, que é o nome mais certo, né? Bom, então o que a gente tem aqui de exemplo, ó. Create or replace package. Aqui a gente só está criando o quê? A spec. Correto? Specification. Create or replace package. Nome da minha package com pkg. Is vstd_com number igual a 0.10. Aqui esse 0.10, pessoal, é o que? É uma inicialização já da minha variável. Lembrando que essas variáveis aqui, elas são o que? Públicas para minha package. Se ela está na specification, ela é pública. Procedure reset_com pnewcon de number. O que é essa procedure aqui? É o cabeçalho do meu método. Tá? A gente está declarando aqui, ó, que essa procedure ela vai ser visível para os outros objetos chamarem, para os outros ambientes chamarem. Na hora, como os outros ambientes chamam? Nome da minha package, ponto, nome do meu método, reset_con. Tá? É quase a mesma coisa que orientação objeto mesmo. Lá na sua instância, para você não fazer com que o método seja feito, você não coloca o nome do seu objeto, ponto, o nome do seu método? Você não coloca o nome do seu objeto, ponto, o nome do seu atributo? Cara, aqui vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Tá? Vamos lá então. Aqui, ó, a gente vai criar, no caso, a inspec. Ó. Compilamos aqui, package com pkg compilada. Aonde está essa package com pkg? Está aqui, ó. Ó, aqui em package, ó. Eu já tenho a minha inspec, tá? Legal. Visivelmente eu tenho o meu reset_con e o meu vstd_con. O meu reset_con é uma procedure. E o meu vstd_con ele é uma variável que inicialmente ele já tem um valor de padrão de 0.10. É o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Tudo bem até aí? Legal, firmeza. Bom, criando o corpo, né, ó. Identificadores definidos como privado, o corpo da package, não são visíveis ao lado de fora do corpo da package. Todos os construtores privados precisam ser declarados antes de serem referenciados,
construtores públicos não são visíveis para todo o corpo da package. Ou seja, para o lado de fora ninguém vê, mas dentro da package, dentro do body, se ele for público é somente visível a todo o corpo, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos novamente dar um create aqui e continuando a nossa package. O que a gente tem aqui, ó, antes de criar o body? Create or replace package body. Então aqui, ó, eu já tenho uma diferença, não tenho? Aqui a gente está falando que está criando o corpo da package, ó, package body com PKG. Opa, então peraí, esse cara aqui é len spec. Se ele é em spec, ó, eu não escrevo nada. O Oracle vai saber que é o meu cabeçalho. Com o PKG da minha inspec e com o PKG do meu body não são os mesmos? É dessa forma que ele sabe fazer, sabe juntar o corpo com o cabeçalho, o body com o spec. Is function validate. Isso daqui não é uma função? Function validate. Essa função não está dentro do meu body? Essa função, teoricamente, é o nosso método. Se ele está dentro do body, somente o body enxerga. Tá? Por quê? Porque ela não está declarada aqui, ó, na inspec. Se eu colocasse aqui, ó, minha function dentro desse cara, ele seria visível para o ambiente de fora, mas não está. Só está aqui dentro, ó. Function validate, pcon de number, return boolean. O return boolean é o que, pessoal? É o retorno booleano, verdadeiro ou falso ou null. Is vmaxcon do tipo employees commission pct percent type. Essa daqui é uma variável, não é? Que a gente está declarando dentro da minha função. Select max de commission pct into vmaxcon. Vmaxcon na mesma variável daqui, ó, que a gente acabou de declarar. From employees. Return pcon between 0 and vmaxcon. O que é isso daqui? O vmaxcon, certo? É esse cara aqui, ó. E agora o meu pcon. Bom, vamos dar uma olhada aqui mais para frente. O pcon, ele não é justamente o meu parâmetro que eu estou tendo que passar? Então você vai passar um parâmetro para cá, ó. Ele vai fazer essa comparação. O parâmetro que você passar entre 0 e o vmaxcon que ele pegar, ele está retornando o que, ó? True ou false. Se existe um cara desse daqui, beleza, é true. Se não existe, é false. Tá? Oi? Não. Ele só está verificando que se existe algum valor entre 0, né, e esse cara aqui. Verdadeiro ou falso? Por quê? Ó, porque a minha função é de um retorno do tipo booleano. Tá? Beleza, isso daqui só valida alguma coisa. Tá? Procedure resetCon. O resetCon é uma procedure que está dentro do meu body. Mas vocês lembram que a gente colocou ela, o resetCon, dentro do meu inspec aqui, ó? Se a gente colocou o mesmo nome com os mesmos parâmetros, é sinal que ela é visível para os outros objetos. Então aqui, ó, a gente está fazendo uma outra procedure dentro do body. If validate de penilcon, penilcon é o que? Parâmetro. Then stdcon recebe penilcon. O stdcon é o que? Lembram-se desse cara aqui, ó, stdcon.
aqui no meu body, na minha spec, se ele não tem nada, é sinal que ele vale 0.10. Então aqui, ó, inicialização com esse cara. Se ele não tem nada, não, né? Na verdade, ele está inicializando com 0.10. De qualquer jeito. Beleza? Raise, se tiver algum erro, né? Comissão ruim. End, reset com e end com PKG. O com PKG é justamente só para acabar a procedure aí. Tá? Aliás, a minha package do body, né? Reset com esse cara aqui, ó, a procedure. Então, no meu body dessa package, a gente tem uma função e uma procedure. São os dois caras já ao mesmo tempo. Vamos pegar e vamos criar, ó. Compilei. Package body com PKG compilado. Agora aqui, ó, vou dar um refresh. Aqui, ó, primeiro o spec para depois o body. Vocês estão vendo aqui o validate? Vocês estão vendo o reset com? O validate ele não está um pouco mais clarinho aqui, ó. E o reset com ele está um pouco mais escuro, não tá? Beleza. O reset com ele é um cara que pode ser chamado de fora. O validate não. Somente quem chama é o body. E mais nada. É o nível de visibilidade que ele tem. Então a gente consegue trabalhar facilmente dessa forma com visibilidade dentro da inspec dentro do body. Correto? Para se chamar um package, olha só isso daqui, ó. Execute com PKG, que é o nome da minha package, ponto reset com. Reset com é o que, pessoal? É uma procedure, não é? Essa procedure eu chamo aqui, ó, com ponto alguma coisa. E eu passo um parâmetro para ele, um valor qualquer ali, ó. Bom, vamos pegar e vamos rodar esse cara aqui, ó. Ele vai pegar e vai me dar algum retorno. Procedure PL-SQL executada. Ué. Eu não estou dando nenhuma mensagem quando a comissão é boa, só estou dando uma mensagem quando a comissão é ruim. Vou colocar aqui, ó, uma comissão baixa, sei lá, 0,01, por exemplo. Tá? Pior que ele está dando tudo completado com sucesso. Deixa eu ver aqui. If validate penil com then. Ele vai pegar esse cara e passar para cá. Raise, comissão ruim. Reseta variável pública. Esse cara aqui, o penil com, ele precisa estar entre 0 e max. Vou passar uma variável com menos. Menos 0,01. Aí é para ele dar a mensagem. Aqui, ó. Comissão ruim. Tá? Como o valor que eu estava passando estava 0, era maior do que 0, então ele não estava dando nada. Aí eu peguei aqui agora um valor que estava fora daquele between. Aí ele está me retornando o quê? Comissão ruim em cima disso daqui. O que vocês poderiam utilizar mais em package aí, por exemplo? Vamos supor que você tenha o seu cadastro de fornecedores. Você poderia criar uma package, por exemplo, PKG Fornec, ponto incluir, ponto atualizar, ponto, certo? Deletar ou excluir, ponto consultar. Cada um tendo seus parâmetros. Uma trigger? Não precisaria. Deixa eu ver. Tá, poderia, para ele pegar e já exibir uma mensagem de você que seu estoque abaixou. Tá, você poderia fazer uma select, fazendo mais e o menos, né, das entradas e saídas. Se esse total do mais e menos for
né, menor do que o seu estoque mínimo, aí você poderia pegar e mandar uma mensagem. No caso, eu costumaria executar uma package dentro do banco de qual forma desse estoque? Você poderia pegar e dar um execute aqui, ó. Execute estoque ponto ver estoque mínimo, verificar estoque mínimo. E aí mandar o quê? Mandar a lógica para ele de ele verificar. Tá? Aí eu especificaria o parâmetro igual a tipo 0.0. Você poderia pegar e especificar o parâmetro do código do produto. Você passa o código do produto justamente para ele verificar se aquele produto tem para ele ver se está no estoque mínimo, né? Se está com o mínimo necessário do seu estoque. Para cada produto, você diz? Não, porque você vai mandar esse código do produto como parâmetro. Você vai utilizar lá no seu select where código do produto igual parâmetro. Você não precisa fazer para cada um deles. Você entendeu? Mas primeiro você tem que dar, por exemplo, é que depende de como vai estar modelada a sua base. Primeiro você vai ter que dar um sum nas saídas e um sum nas entradas, para depois fazer um menos o outro. Certo? Beleza. Fazendo esse um menos o outro, você vai jogar numa variável e vai comparar com o seu estoque mínimo. De quem? Da tabela do próprio produto. Se ele for menor, aí você dispara um DBMS output para ele imprimir. Se não for, beleza, está dentro ainda do seu parâmetro. Certo? Então, você poderia fazer isso a cada insert. Você vai ter que fazer a cada insert na sua tabela de estoque. É um bom exemplo, isso daí é um bom exercício, hein? Nossa, o exercício é um ótimo exercício. Eu vou fazer inclusive daí para semana que vem. Vou, porque é um bagulho que, nossa, cara, dá para usar tudo, na verdade, o que vocês aprenderam aí. Ó. Dá para usar tudo. Dá para você pegar e fazer a chamada. Tudo bem aí, pessoal? Essa é a parte de package, então, tá? É bem legal utilizar, cara, tranquilo. Você utiliza muito o seu package? Sim. Ele é muito mais rápido do que você ficar fazendo a transação pela aplicação. Só manda parâmetro, na verdade, da aplicação. Você manda só os campinhos, o valor dos campos direto. O resto o banco trata para você, cara. E se eu fazer inserção de um errado? Você pode fazer validação dentro da sua package se os dados estão errados ou não. Por exemplo, o seu salário tem que ser de, sei lá, de 0 a 15 mil. Você pode fazer uma validação para isso. Tá? Dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Consegue. Dentro da package, se você tem um dado, por exemplo, que não está consistido, você consegue pegar e dar o rollback. Não, dá, cara. Tudo dá para você pegar e dar rollback. Tá? Você tem que pegar e desfazer a transação, dá para você dar rollback. E essa é a parte do Oracle que ele tem bastante consistência. Né? Os pontos também aqueles pontos, esqueci. Os breakpoints. Dá para você debugar breakpoint dentro de uma package. Como que você faz? Aqui, ó, vou clicar no body. Aliás, vou clicar no body, né, que eu falei aqui. E eu coloco aqui, ó, justamente o breakpoint aqui, ó. Tipo save. Save point? Dá para fazer. Dá para fazer. É que assim, o save point, ele é muito bonito na teoria. Na prática, cara, o que vai contar é o último rollback ou o último commit. Tudo bem, vamos dizer assim, dá para você fazendo alguns pontos de salvamento, né? Mas realmente em programação, quando você faz o objeto, o que vai valer realmente é o último rollback, é o último commit.
né? O save point é bom quando você está fazendo alguns scripts, assim, por exemplo. Ah, eu errei até tal parte, então eu volto a isso daqui. E aí continua fazendo. Ah, errei até tal parte, então continua. Mas dentro de um objeto, cara, é difícil utilizar. Dá para utilizar, mas é mais complicado. Tá? Mas dá para fazer tranquilamente. Beleza aí, pessoal? Sim. Semana que vem, basicamente, é a nossa última aula, né? Depois é a prova. Tentem fazer os exercícios, colocar mais lá. Já vou fazer a correção de alguns, tá? Façam mesmo. Semana que vem, provavelmente eu traga um assunto novo, que é fazer o quê? Impressão de arquivo texto, realmente. Eu tenho aqui o meu Oracle, tenho as minhas bases de dados, eu quero imprimir arquivo texto dentro do Oracle. No caso, se fosse o caso de exportar um arquivo, tá? Ele é basicamente igual à linguagem C, bem parecido, né? Na verdade, com a linguagem C. Então, se eu não trouxer exercícios, eu vou trazer esse assunto e um pouco de exercício, tá? Pelo menos é um meio de você pegar e ter uma saída de dados aí do Oracle, né? Ele tem outras ferramentas, mas o texto é a parte mais básica de todas, não tem o que fazer aí. Na parte de desenvolvimento você acaba precisando. Beleza aí, pessoal? Então, por hoje é só, e quem quiser terminar lá os exercícios, à vontade.